Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Independente. É um prazer conversar com todos vocês nessa terça-feira. E hoje eu quero falar sobre uma questão que tem repercutido principalmente na imprensa econômica nacional, que é a questão fiscal, ou seja, uma perspectiva de um novo arcabouço fiscal e de uma meta fiscal zero. Só que o que isso significa? Significa aquilo que na nossa vida nos parece muito corriqueiro, o que eu ganho e o que eu gasto. E pelo menos ter aquilo que eu ganho igual ao que eu gasto. Não gastar mais do que eu ganho. Tá? E se eu gasto mais do que eu ganho, fica no negativo. Ficar no negativo é um déficit. O governo federal ou a União, os estados e os municípios trabalham com essa mesma lógica. O que se arrecada, que é basicamente pelos impostos, e o que se gasta. O que se gasta em infraestrutura, o que se gasta em saúde, o que se gasta em educação, o que se gasta de salário, o que se gasta para manter o setor público ativo e atuante. Tá? Esta conta, ao longo da nossa história, ela tem se mantido, principalmente na história recente, como negativa, ou seja, um déficit. Nós gastando a mais do que a gente arrecada. Óbvio que tem momentos que a arrecadação diminui, tem momentos que os gastos são maiores, tem momentos que acontecem as duas coisas, como no caso da pandemia, ou quando a gente olha, por exemplo, o que está acontecendo aqui na nossa região, que nós estamos numa situação, né, de que em alguns municípios a arrecadação vai ser muito menor e os gastos muito maiores. Então a gente percebe esse cenário. E aí, quando isso acontece, a conta é uma conta negativa. O governo federal assumiu um compromisso desde essa eleição de que trabalharia para uma meta fiscal zero, ou seja, tentaria gastar aquilo que se arrecada. Isso não é uma conta simples. O mercado, de uma forma geral, sempre supõe, e os analistas, de que vai se ter um déficit. E agora o governo federal tem assumido a possibilidade, ainda em discussão, porque também tem uma discussão, que é uma discussão política no Congresso disso tudo, de que possa haver um déficit de 25, 50 bilhões. Para o nosso ouvinte ter ideia, o déficit desse ano passa de 100 bilhões, 115, 120 bilhões. A gente já teve déficits muito maiores e já teve outros anos também com déficits menores. Fato é de que isso retrata os gastos, né, comparado ao que se arrecada. O ano passado foi um ano muito bom de arrecadação, principalmente em função de duas questões. Na retomada da pandemia e com o consumo internacional, o preço das commodities no mercado internacional aumentaram e isso nos faz arrecadar mais porque o nosso país, né, o Brasil é vendedor de commodity, então ele oferta commodity para o mundo inteiro. Esses preços melhoraram. E, por incrível que pareça, a inflação melhora a arrecadação. Por quê? Porque o pagamento do tributo, o pagamento das coisas, aumenta em função do aumento de preços, em função da inflação. Aí a arrecadação é maior. Isso tudo foi o ano passado. Esse ano os preços das commodities diminuíram, principalmente. A inflação é menor. A taxa de juros que estava muito alta agora começa a baixar, então há um arrefecimento da economia, o que faz com que a arrecadação desse ano, a expectativa seja menor do que do ano passado. Tudo isso na conta, se eu tenho uma arrecadação menor, eu tenho que ter um gasto menor para manter isso em zero. Só que o governo federal observando e a União observando tudo que precisa ser feito, diz assim, talvez a gente tenha que gastar mais. Essa não é uma conta simples à medida que este gasto é olhar para o Brasil e dizer o que precisa ser feito. Talvez não é o quanto se gasta, né? É como se gasta e gastar melhor. Essa é a grande questão. Mas isso não é só no caso da União. Se nós olharmos hoje, e saiu um resultado de pesquisa do Firjan, de que 42% dos nossos municípios estão numa situação fiscal muito ruim, ou crítica, como eles chamam. O que significa? É a mesma lógica, que eles não estão conseguindo arrecadar aquilo que se gasta. Por diversos motivos, porque a arrecadação diminuiu e o gasto aumentou, ou porque um aconteceu ou o outro aconteceu. Fato é de que as contas no final do ano de boa parte dos municípios brasileiros não vai fechar. E fecha no negativo, fica se devendo. E isso se posterga essa conta para o ano que vem. Esta não é uma fórmula simples. Por quê? Porque precisam ser feitos investimentos, né? E a arrecadação não tem como forçar ela muito mais em se tratando da sociedade brasileira, porque a gente já paga uma carga tributária muito alta. Fato é de que há sim, né, um processo de disputa, porque o que se faz com o dinheiro, como se faz, onde se arrecada, como se gasta esse recurso.
há sim um compromisso e o mercado e os analistas de uma forma geral percebem que se o governo assume esse compromisso, ele tem que trabalhar por esse compromisso e se ele descumpre, mostra sim uma fraqueza institucional, tá? Os municípios, a maior parte depende muito de recurso federal via Fundo de Participação Municipal, então ficam muito amarrados em função das tomadas de decisão que acontecem na União e nos seus estados, e isso dificulta a ação do próprio município. Fato é de que muito desta conta de ajuste fiscal vai ser postergada para o ano que vem. O ano que vem já está, né, com seus indicadores sendo revisitados em função de todas essas condições. Cenário internacional, o nosso cenário nacional, o El Niño que ainda não está no auge e isso nos prejudica muito enquanto produção do agronegócio brasileiro. Uma condição que precisa ser vista não somente em números de um ajuste fiscal, mas também na vida das pessoas, mas que não é simples de ser resolvido. Fato é de que o ano que vem nós vamos precisar olhar para toda essa temática da mesma forma. Algumas ações, o próprio governo federal diz que vai antecipar ainda para esse ano, para tentar dar melhor resultado ou tentar chegar o mais próximo dessa meta fiscal zero. Ou seja, com o objetivo de que o que eu ganho é igual ao que eu gasto. Se não for exatamente isso, mas que seja o mínimo possível. E esse deve ser o objetivo. E talvez não é o quanto se gasta, e sim como se gasta. Gente, uma boa semana a todos. Fiquem bem. Nos encontramos na semana que vem.